Salve, salve, camaradas! Esse é o 9º episódio de A Política Além da Superfície, um programa semanal que debate com a profundidade necessária aspectos da conjuntura nacional e internacional. Eu converso aqui mais uma vez com meu amigo professor Roberto Paulino. Professor, antes da gente começar e lhe passar a palavra para que o senhor possa fazer a saudação aos nossos espectadores, eu gostaria, de antemão, prestar uma solidariedade pela partida de seu querido pai. Seu Paulino foi um grande homem, talvez eu acho que seu Paulino foi o amigo que eu tive com a maior diferença de idade. Quando eu conheci, acho que ele tinha 80 anos, eu tinha 20, e tive conversas maravilhosas com seu Paulino. Era um homem de uma vivência, de uma vida linda e de uma memória muito boa também, porque seu Paulino me contou algumas histórias algumas vezes e sempre com muita fidelidade naquilo que falava. Eu queria aqui prestar a minha solidariedade em nome de todos os nossos espectadores nesse momento difícil e estar com o senhor a palavra. Muito obrigado, Saulo. Primeiro um abraço aí, minha saudação, né, a todos os telespectadores, a todos os nossos acompanhantes, né, aqueles que têm nos acompanhado nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Muito obrigado pela solidariedade, pela companhia primeiro, e a você, Saulo, e a todos que se solidarizaram. Muito obrigado pelo carinho, né, pela solidariedade. Meu pai realmente foi um grande homem, um homem que veio da pobreza, do nosso sertão, né, chegou em Natal fugido da pobreza do sertão, sem saber para onde ia morar, o que ia comer, e formou os 4 filhos, né, ajudou dezenas de primos meus, todas as tias, né, uma pessoa com uma solidariedade imensa e de uma visão também fundamental, né. Quando era criança eu via meu pai lendo jornal com o salário, pago salário que ele tinha, ele lia jornal quase todo dia, especialmente nos domingos, né, o antigo Diário de Natal, o Poti, e a gente lia revistas, né? Quando todos fossem comprar uma revista, Manchete, o Cruzeiro, que era revista em tempo da ditadura, mas que a gente se informava, né? E meu pai me passou um gosto imenso pelo conhecimento, pela ciência, uma coisa tão essencial, que hoje as pessoas esquecem, né? Você vê essa onda aí de obscurantismo, né? Da extrema-direita bolsonarista no país, de gente bebendo até detergente, né? Nem que uma negação completa da ciência, da racionalidade. E meu pai, na singeleza dele, na humildade dele, foi um amante da ciência, do conhecimento, uma pessoa extremamente perspicaz, né? Eu só tenho a agradecer a ele pela herança que nos deixou. A maior herança que ele nos deixou não foi dinheiro, não foram bens, foram os ensinamentos, né? Foram valores morais, de solidariedade, de igualdade, né? De justiça. E além disso, ele era uma pessoa, você sabe, muito terno, de uma ternura imensa, apesar de ter sido militar, ele era uma pessoa de uma doçura, de uma ternura, de uma gentileza imensa, que todo mundo se encantava com ele. Então, ele só vai deixar saudade, né? Mas ele estava sofrendo muito nos últimos anos, nas últimas semanas, e foi melhor ele ter descansado. Muito obrigado, Saulo. É isso, professor. Saudar uma pessoa como o seu Paulino antes de tudo, um orgulho. Bom, professor, para a gente começar aqui, a pauta hoje está extensa, mas eu queria já começar aqui com extra pauta, né? Durante o final de semana, o pré-candidato a governador do Rio Grande do Norte, Álvaro Dias, pré-candidato pelo PL, e ex-prefeito de Natal, deu algumas declarações que foram bastante controversas, e essas declarações elas acabaram que repercutiram bastante, né? A principal delas foi ele deixou incerto o futuro da UERN, que é uma universidade imprescindível para o Rio Grande do Norte, que marca definitivamente a história da educação no Rio Grande do Norte, e também ele não teve coragem de se posicionar contra a escala 6x1, ao contrário. Ele falou que o que Rogério Marinho, que é seu apoiador, que é o líder do PL no Congresso, está fazendo, está bem feito. E eu queria que o senhor fizesse aí alguns comentários a respeito, né, desses posicionamentos que o ex-prefeito que inaugurou o hospital que não funciona teve nesse final de semana. Tem o
o destruidor de Sete Mares e o destruidor de Ponta Negra, né? Ele vai ficar conhecido aqui no Rio Grande do Norte como destruidor de Ponta Negra, nossa praia mais bela. Está aí o Ministério Público abrindo processo, dizendo que a praia foi feita com tubulações falsas. Olha só, tubulações falsas, né? Praia toda destruída, nem uma coisa nem outra, nem a engorda e nem a praia como era antes nós temos hoje. Era uma coisa horrível, literalmente destruída, Ponta Negra destruída. Mas eu queria falar primeiro dessa coisa da privatização da UERN que ele defendeu. É um absurdo completo, né? Veja, um estado pobre como o Rio Grande do Norte, no Nordeste igualmente pobre, a maior parte dos alunos não pode pagar mensalidade de faculdade particular. Então, o fato de haver um UERN, como você falou, que cumpriu um papel essencial nas últimas décadas, né, no Rio Grande do Norte, possibilitando que alunos de origem pobre, do nosso interior, né, possam estudar sem pagar, cumpre um papel social fundamental. Uma universidade como o UERN é uma alavanca fundamental de desenvolvimento, como é o FESA, como é o FRN, como é o IFRN. Eu venho do IFRN, na antiga TFERN, você também, Saulo. A gente sabe o papel em nossas vidas, né, que o IFRN, o antigo TFERN, cumpriu, né, nas nossas vidas, de sair de famílias pobres e poder se formar no curso técnico, depois ir para a universidade. A gente sabe o papel que cumpre. E, repito, né, não seria a mesma coisa. Você imagina o que seria o Rio Grande do Norte sem a UFRN, sem a UFESA, sem a UERN, sem o IFRN, a antiga TFERN. Seria totalmente diferente, né? Seria provavelmente um estado ainda mergulhado na ignorância. Então, ignorante é esse senhor, né? Que não tem noção das bobagens que fala. Falar em privatização é penalizar milhares de estudantes, é destruir. Outra coisa é destruir uma alavanca fundamental de desenvolvimento. Salve, as melhores universidades em São Paulo, né, a USP, de onde eu venho, a Unicamp, não são federais, são estaduais. Né? São estaduais. As maiores universidades no estado de São Paulo, Unicamp e USP, são estaduais. A Unifesp, né, que é federal, é menor do que a Unicamp e a USP. Né? Então, são instrumentos e o Estado de São Paulo não abre mão de forma alguma das suas universidades estaduais. O Estado do Ceará tem 3 universidades estaduais. 3 universidades estaduais. Tem outros estados aí que tem 3, 4, 5 universidades estaduais e usam essas universidades como alavancas fundamentais de desenvolvimento do Estado. Uma tolice, uma coisa totalmente errada, que só podia partir da cabeça de um privatista, de um neoliberal que odeia o serviço público. O problema dele não é só o UERN, é todo o serviço público. Essa gente é inimiga do serviço público, é inimiga das universidades públicas, não só o UERN. Pudesse, privatizava tudo, privatizava todo o serviço. Agora querem privatizar a CAERN também, né? Essa conversa de privatização da CAERN. Então, veja, é uma coisa inaceitável. Nós temos que defender, acolher e ampliar a UERN. Se eu chegar ao governo do Estado, sou apenas pré-candidato por enquanto, mas se nós chegarmos ao governo do Estado, Saulo, vamos ampliar, fortalecer, aumentar o número de campi avançado da UERN, contratar mais professores, alunos. Isso não é tão caro como eles falam, né? Então, manter uma alavanca na mão do Estado do Rio Grande do Norte, uma alavanca fundamental de aceleração do desenvolvimento. É disso que se trata. Então, uma bobagem, uma posição completamente equivocada, essa do senhor Álvaro Dias, né, que só podia partir da cabeça de um privatista neoliberal, que vamos fazer tudo para que ele não chegue ao governo do Estado. É isso aí, professor. E dando continuidade aqui à pauta que está extensa hoje, as investigações sobre o Banco Master avançaram e o cenário político em Brasília entra em alerta. A Polícia Federal implicou o senador Cid Nogueira, do PP, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, como beneficiário de um esquema de propinas que promete atingir figuras centrais do Congresso, né? Eu queria lhe perguntar o seguinte: se balançar essa árvore aí que Ciro Nogueira está agarrado, quantos caem com ele, professor?
Saulo, tem um ditado popular que, não sei se você lembra, que fala que é bebê com Tomé, casa bebê com Tomé. Bolsonaro e Ciro Nogueira, Flávio Bolsonaro e Ciro Nogueira é a mesma coisa, né? A mesma coisa. Essa gente está toda enroscada. Flávio Bolsonaro contratava no seu gabinete lá em Rio de Janeiro parente de milicianos. O cara comprou mais de 100, ele e a família dele, mais de 100 imóveis de milhões, que não daria para comprar com salário de deputado. Né? E de onde veio essa grana toda? Desses esquemas. Aí está, digamos, a prova agora que o Ciro Nogueira recebeu 300 mil de uma mesadinha. Ó, o salário de um deputado mal chega a 30 mil, né? É muito, uma fortuna um deputado federal. Mas ele recebia uma mesadinha de 10 salários de deputado federal e depois passou para 400 mil. E tudo isso por serviços prestados, né? Que serviço prestado? Corrupção, ajudar esses bancos a roubarem dinheiro público. E está todo mundo envolvido, está o Tarcísio envolvido, está o Bolsonaro envolvido, está aquele governador do Rio de Janeiro, né, que pegou o dinheiro da Previdência, não lembro o nome agora, pode me ajudar aí, Saulo? Pegou o dinheiro da Previdência dos servidores públicos do Rio de Janeiro e colocou como Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, pegou o dinheiro da Previdência, todo o dinheiro da Previdência do servidor do Rio de Janeiro e colocou na mão do Master, tudo trabalhado, tudo de forma consciente, né, para roubar uma parte do dinheiro público, do dinheiro dos trabalhadores. Então, essa turma, e aí eles são tão cara de pau que eles invertem, eles chegam e vão falar do Lula, vão falar do filho do Lula, né, é de uma cara de pau, são todos corruptos, né? Se mexer nessa árvore, cai Bolsonaro, o pai, cai Flávio Bolsonaro, cai, digamos, Tarcísio, governador de São Paulo, cai Cláudio Castro, né? E cai uma série de outros deles, né? Deputados, líderes da ultradireita no Brasil. É uma podridão total. Imagina essa gente no governo do país de novo. É o Master anistiado, transformar o Brasil num grande banco Master, né? A lavagem de dinheiro, a podridão, a corrupção. Então, Saulo, aqui é um perigo imenso. Por isso, apesar de nós termos críticas, né, ao presidente Lula, temos críticas sérias, nos conta, por exemplo, aquele arcabouço fiscal que foi feito, que não é uma política de esquerda, nós vamos chamar o voto em Lula para derrotar a extrema-direita, para derrotar o Flávio Bolsonaro. Não porque a gente jogue nossas fichas no Lula, mas porque Flávio Bolsonaro é 1 milhão de vezes pior. E eu chamo aqui aquele que nos escuta a refletir sobre isso. É isso que eu vou dizer nos debates aqui. Nós temos críticas ao Lula, mas Flávio Bolsonaro é 1 milhão de vezes pior. O Banco Massa está no colo, não só dele, como está no colo de Flávio Bolsonaro. A imprensa de direita procura tergiversar, procura esconder, mas o Banco Massa tem o dedinho de Flávio Bolsonaro, sem dúvida. É isso, Saulo. Pois é, professor. E a gente precisa lembrar aqui que Flávio Bolsonaro declarou que uma chapa com Ciro Nogueira como vice-candidato à presidência da República seria um sonho, ideal, né? A chapa do sonho dele. Exatamente. E lembrando que eles conseguiram criar um novo processo de propina, que é que Daniel Boccari, ele tinha cartões black, né, cartões de crédito black, e colocava na mão de vários políticos, e aí eles poderiam gastar sem limite, desde viagens internacionais, como o Ciro Nogueira fez, várias, com hospedagens caríssimas, de mais de 100 mil reais a diárias, carros importados e etc. Então, assim, esse caso do Banco Master tem muito a revelar ainda sobre os bastidores da política em Brasília. E aí, professor, vamos aqui já virando a página, né? E falar sobre o retorno, né, de Tiago Ávila, ativista e militante brasileiro, que passou mais de 10 dias sequestrado e torturado pelo Estado de Israel. Tiago Ávila foi sequestrado em águas internacionais quando participava e liderava uma flotilha que tinha como objetivo levar ajuda humanitária às pessoas em Gaza. E aí a questão é a seguinte: diante desses relatos tão graves, o questionamento que eu queria fazer é o seguinte: quem concede a Israel o poder de desconsiderar os direitos fundamentais e perseguir aqueles que não se curvam, né, a esse genocídio que acontece em Israel? Lembrando aqui que na semana passada, eu acho semana retrasada, o ex-presidente do PSTU, não é, José Maria de Almeida, que
é um antigo conhecido do senhor, aí, que vocês militaram juntos, foi condenado por racismo ao criticar o genocídio na faixa de Gaza. A pergunta que eu quero fazer é essa, professor: quem confere a Israel tamanho poder? Olha, eu queria primeiro manifestar minha solidariedade, né, ao José Maria de Almeida, que é um dos principais, não, o principal dirigente do PSTU. Militei com o Zé Maria décadas, né, junto, ombro a ombro, fizemos greve juntos, participamos da ocupação da antiga siderúrgica Mannesmann, em Minas Gerais, Zé Maria ocupando dentro da fábrica, eu na portaria, esperando a polícia chegar, né, para evitar que a polícia... Então, militamos muitas décadas juntos, manifestar. Agora, pegando o assunto aí, quem confere esse poder todo, né, é os Estados Unidos e alguns dos países europeus, como Inglaterra, como França, né, que se calam, porque o Conselho de Segurança da ONU poderia barrar o que Israel faz, mas não. O Israel faz tudo com a anuência, com a cumplicidade, principalmente dos Estados Unidos e dos demais membros, países que têm voto no Conselho de Segurança, como, digamos, a França e a Inglaterra, centralmente, né? É um absurdo. Eu digo que o sionismo está queimando completamente o filme do povo judeu. Eu, Saulo, tenho uma admiração imensa, né, pelo povo judeu. Os judeus são um dos povos mais escolarizados do mundo. Não são um povo, né, são gente de uma religião, mas de uma visão de mundo, de umas religiões mais tradicionais. Você pega no Brasil, pega em maior parte dos países, a população judia das mais escolarizadas do mundo. 35% e 40% de todos os prêmios Nobel do mundo são conquistados pelos judeus. Mas uma coisa é o povo judeu, outra coisa é o sionismo, uma seita de ultradireita que está queimando o filme do povo judeu, literalmente queimando o filme. E parece que não aprendeu nada com o que o Hitler fez com o povo judeu. O Hitler matou 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, em campos de concentração. E o que Israel faz hoje, né, lá dentro do seu território, com os prisioneiros palestinos, são campos de concentração, com tratamentos humilhantes, com torturas, o que não chegam aqui, uma vergonha, repetindo o que o Hitler fez com o povo judeu. Uma vergonha que só tem queimado o filme. Mas felizmente, Saulo, nem todo judeu do mundo concorda com essa seita sionista, né? A maior parte dos judeus dos Estados Unidos aparentemente está contra o que Netanyahu, né, e a ultradireita israelense está fazendo. Tanto é que em Israel, em Nova York, a cidade com maior concentração de judeus do mundo, elegeu um muçulmano socialista. Olha que coisa interessante. Ou seja, grande parte dos judeus, se não a maioria dos judeus de Nova York, votou num candidato de esquerda e o elegeu prefeito, se não me engano, de Nova York, né? Então, eu acredito, eu sou muito esperançoso, né, de que as coisas mudam, né? Não é o povo judeu que está fazendo, é uma seita de ultradireita chamada sionismo que está fazendo. Portanto, essa condenação do Zé Maria não tem nada a ver. O Zé Maria não falou contra, como eu não estou falando contra o povo judeu, porque nós temos respeito e admiração. O que se trata aqui é de condenar, criticar uma seita de ultradireita que está massacrando, matando crianças, mulheres indefesas na faixa de Gaza, trucidando o povo palestino, fazendo com o povo palestino o que o Hitler fez com o povo judeu. Uma vergonha que, repito, queima o filme, né, do povo judeu em todo o mundo. Eu espero que a própria população de Israel derrote essa seita, tire essa seita do governo de Israel rapidamente, porque, repito, eles não merecem, digamos, falar em nome da população judia do mundo. Tá bom? Então é isso. Agora, lamentar, como você falou aqui, o apoio, né, a cumplicidade do governo dos Estados Unidos, de Trump, né, e de países, né, que têm assento no Conselho de Segurança, como França, como Inglaterra, o apoio que dão a Israel para massacrar o povo palestino. E toda a nossa solidariedade a Dani Zé Maria, ao Tiago, né, que foi preso lá, ficou 10 dias preso, acabou de retornar, e nós ficamos com o coração apertado, ultra aflitos, né, se eles iam matar o Tiago, ou se eles chegaram a torturar o Tiago. Então, fica aqui a nossa admiração pela coragem que o Tiago teve, e com certeza essa frutilha que foi agora não vai ser a última, provavelmente o Tiago vai voltar. É isso aí, professor. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade, já que a gente falou aqui sobre a importância
das universidades estaduais para um país como o Brasil e da qualidade, da excelente qualidade que essas universidades têm. O senhor que é o uspiano, e o senhor falou também da ocupação da Mannesmann, né? E aí me veio a lembrança de que na madrugada do sábado para o domingo, a Polícia Militar de São Paulo invadiu a reitoria que estava sendo ocupada por estudantes, né, da USP, e acabou retirando esses estudantes com a máxima violência. Então eu queria aproveitar esse gancho aqui para prestar a minha mais profunda solidariedade aos estudantes da USP que sofreram essa emboscada da Polícia Militar e dizer que no dia subsequente, né, na segunda-feira, ontem nós vimos vários casos assim, absurdos de vereadores de direita que estão indo às manifestações dos estudantes para provocar, para apanhar e daí poder gerar os seus cortes e os seus conteúdos das redes sociais. É uma coisa lamentável, né, que está acontecendo, que tem acontecido com essa política do espetáculo que a direita tem promovido na sociedade brasileira. Exatamente. Eu quero primeiro me solidarizar, né, com os alunos da USP, como eu falo, da onde eu venho. Eu sou uspiano, né? Me formei na Faculdade de Economia da USP, na graduação, na FEFELESH, que é o equivalente, digamos, ao Xixila, aqui na UFRN, né, que dos cursos de Ciências Sociais de onde você vem, Saulo, né, onde eu sou professor no Instituto de Políticas Públicas. Então eu quero me solidarizar com meus alunos lá da USP, né, meus coleguinhas, eles estão em greve, não só os alunos, estão em greve os servidores, né, estão em greve também, uma greve nacional aí. Greve é um direito, né? O que a direita não aceita é o direito de greve, exatamente isso. Né? E como você falou, condenar completamente, primeiro, essa repressão policial, foi sem mandato de segurança, eles fizeram corredor polonês, bateram nos estudantes, entraram, invadiram a universidade sem ordem judicial e sem mandato de segurança, sem nenhuma ordem. Foram lá porque foram, o reitor, se não me engano, pediu, os caras vão, a universidade tem que ter autonomia, a polícia não pode entrar assim, de graça na universidade, mesmo com ordem judicial já seria condenado, ainda mais sem ordem judicial, e entrar e agredir, fazer corredor polonês para bater em aluno, é uma vergonha isso, repito, queima o filme da própria Polícia Militar, né? A Polícia Militar de São Paulo é conhecida por sua truculência, né? A gente tem que, inclusive, em minha opinião, Saulo, eu não tenho nada contra o servidor policial militar, ou policial civil, que é um servidor público como eu. O que a gente tem que condenar, né, é a violência, né? A violência desmedida, despropositada, injustificada, com que a polícia militar é treinada para agir sobre os bairros pobres, a população pobre, e em manifestações. E por último, condenar esse espetáculo, né? A direita que provoca para inverter, né? Eles falam de fake news, né? Mas é quem mais gera fake news. Imagina, tem uma manifestação com 5 mil estudantes, vai 2 palhaços lá, vereadores de direita, provocar, aí se é empurrado, se é colocado para fora, e se faz de vítima, né, para fazer um espetáculo, né, para alimentar o ódio do povo de direita. É lamentável, né? Esse tipo de dirigente, Saulo, que está, digamos, fazendo esse tipo de coisa, estimulando o ódio no país, faz um desserviço ao país e à humanidade, porque o ódio nunca levou a nada. Esse tipo de ódio, como Hitler pregou, nunca levou a nada, só leva a divisão da sociedade, a divisão das famílias, né? A política pode ser praticada com civilidade. Você pode até ter ideias mais à direita, mais à esquerda, mas você pode lutar, se manifestar com alguma civilidade. Essa direita brasileira não tem nenhuma civilidade, né? É a mentira, é o fake news, é a violência, é o estímulo ao ódio, né? A mentira. Então, mas nós vamos derrotar, Saulo, nós vamos derrotar, vamos tentar e vamos derrotar o Flávio Bolsonaro, mas historicamente eu sou muito confiante, né, que a humanidade sempre acha e opta pelo melhor caminho, apesar de todos os erros que a humanidade cometeu, como apoiar Hitler, apoiar Mussolini, né? No final das contas, a humanidade sempre achou, há milhares de anos, sempre achou o caminho correto. Eu queria aproveitar essa fala que o senhor fez aí e trazer mais um ponto aqui para o nosso debate, né? Mas aí, antes disso, eu queria lembrar que essa atitude, esse processo que aconteceu na USP no final de semana, talvez fosse só mais um dia normal no Brasil se o golpe de 8 de janeiro tivesse dado certo. Ah, com certeza.
Com certeza. E aí, professor, já que a gente está falando do modus operandi da direita, o debate sobre o fim da escala 6x1, ele avança na sociedade brasileira ao ponto de que o trabalhador já tem consciência da necessidade e da importância que esse projeto seja aprovado. E a direita está no que nós chamamos de Nordeste, numa sinuca de bico. Primeiro porque precisa votar com o patrão que financiou a campanha e, nesse sentido, nós estamos no ano eleitoral. Então, a direita precisa votar contra o trabalhador, mas sem dar a ideia de que está votando contra o trabalhador. Nesse cenário, a Bolsa Patrão passa no Congresso Nacional, professor? Olha, Saulo, é uma vergonha, né? Uma coisa tão básica. A maior parte dos países na Europa já adotou uma escala 4x3. Os trabalhadores trabalham 4 dias e folgam 3. Não sei se a maioria, mas grande parte dos países europeus, né? Porque a vida não é só trabalho, a vida é trabalho, mas também cuidar da saúde, poder estudar, cuidar da família. E quem trabalha nessa escala 6x1 não pode estudar, não pode ver o filho, não pode ver a mãe, a sua família, não pode descansar direito. É uma quantidade muito grande de doenças de estresse com a noite de tendinite, né? A garota trabalhando no caixa ali o tempo todo, no telemarketing. Só no Rio Grande do Norte, são milhões de pessoas no Brasil, só aqui no Rio Grande do Norte, são 550 mil trabalhadores e trabalhadoras na escala 6x1. Você imagina como o fim dessa escala vai beneficiar mais de 500 mil de trabalhadores aqui no Rio Grande do Norte e milhões no Brasil. E a direita sabe disso, mas o lado dela é o lado dos patrões, do setor mais reacionário, que só quer saber do lucro. E eles inventam uma mentira, né, que a escala 6x1 vai prejudicar as empresas. Saulo, já falei isso aqui, quando foi acabar a escravidão, os grandes latifundiários diziam que iam quebrar a economia do Brasil. Não quebrou. O fim da escravidão era necessidade. O Brasil foi o último país das Américas a acabar com a escravidão, uma vergonha, mas acabou, né? E libertou 4,5 milhões de escravos. Ainda bem que tinha o direito de viver, tinha o direito à liberdade. Quando foi ser criado na década de 30 o 13º salário, foi a mesma ladainha. Eles disseram que vai quebrar a economia. Não quebrou, como turbinou a economia, porque injetou mais dinheiro, renda na economia, que turbinou o consumo. Foi até bom para as empresas, né? Bom para os trabalhadores e bom para as empresas. E agora, sempre, quando nós fomos reduzindo na década de 80, na Constituição de 88, a jornada de trabalho de 48 para 44, eles gritaram também que ia quebrar a economia. E agora a mesma coisa, né? No papel deles, né? E é lamentável que a direita, né, alinhada incondicionalmente com o empresariado mais reacionário, está contra, mas vai ser muito bom levar isso à votação, porque na eleição vai ficar claro quem tá do lado do trabalhador e quem está contra, quem faz demagogia a favor do trabalhador, mas vota contra o trabalhador. Isso vai ser muito importante que a gente leve essa votação antes das eleições, porque isso vai ficar muito claro, né? Se for votado nas eleições, vai ficar muito claro para o povo brasileiro quem está a favor, quem está contra o povo e os trabalhadores. Isso aí, professor. E agora a gente, virando a página aqui, vamos trazer esse debate para o Rio Grande do Norte novamente, né? Mais especificamente para a cidade do Natal. Há uma notícia que caiu como uma bomba também na cidade nesses últimos dias foi a apuração que o Ministério Público fez sobre a engorda de Ponta Negra, né? Tubulação falsa, galerias bloqueadas com concreto, água parada com odor de esgoto. E esses são alguns elementos que estão lá na conclusão do Ministério Público Federal sobre a engorda de Ponta Negra. E aí eu queria perguntar ao senhor, quem é o culpado desse processo e o que é que tem que acontecer agora com essas pessoas que preferiram ganhar a eleição e destruir o cartão postal do Natal? Saulo, essa pergunta o próprio pessoal que está aí nos acompanhando pode responder, é tão óbvia, né? Eu falo que tem o destruidor de Sete Mares e tem o destruidor de Ponta Negra, né? Esse sujeito aí, esse homem das cavernas, homem primata, né? Que representa o que tem de mais podre, mais velho na política brasileira e do Rio Grande do Norte. É um neoliberal radical que é contra tudo que é público e é um político profissional. Toda a engorda de Ponta Negra foi feita de forma assodada, às pressas, sem planejamento, para ganhar as eleições, né? Para que o prefeito Paulinho Freire estivesse aí e ganhasse as eleições, né?
Isso é lamentável, porque você não pode sacrificar o interesse público em função dos seus interesses eleitorais, de controle, de domínio da máquina pública. E o que o Ministério Público está mostrando é exatamente isso, o que nós dissemos antes, que não houve planejamento, houve assodamento, houve pressa demais. Lembro da invasão do IDEMA, né? Que o IDEMA pedia era planejamento, calma, para que a coisa fosse feita bem feita. Eu já falei, eu cheguei a ser contra a engorda lá no passado, depois mudei de ideia, passei a aceitar, mas hoje eu vi que as minhas preocupações estavam absolutamente corretas, né? Sobre esse ponto, e se fosse feito em engorda, em outro lugar que foi feito, como no Rio de Janeiro, Aterro do Flamengo, outros locais que deu certo, poderia ser feito desde que com planejamento, desde que com estudos, desde que com o Ministério Público acompanhando, mas não, foi tudo feito ali às pressas, e agora se descobre que tem tubulação falsa, que tem tubo fechado com concreto. Como é que não vai alagar? Como é que não vai virar uma lagoa ali? É uma coisa absurda, a destruição do principal cartão postal e do local fundamental de lazer, né, do Potiguar, do Natalense. Então eu espero que isso vá... O senhor Álvaro Dias vai pagar e vai escutar isso nas eleições, vai escutar e muito, né? Vai sair com isso na testa, como destruidor de Ponta Negra, e vai ser um argumento que todos os candidatos vão usar contra ele, vai escutar muito, por isso que ele deu uma sumida, né, no outro período, com chuva, e nós temos aí mais 2 meses de chuva intensa. Eu acho que isso não vai parar, isso vai talvez alagar mais algumas vezes no final do inverno, e vai ser um péssimo argumento contra ele, né? Um argumento contra ele. O responsável diretamente é o seu prefeito Álvaro Dias, que ainda quer fazer o mesmo desastre sendo governador do estado. É isso aí. Professor, e em meio a todo esse escândalo do Banco Master, né, que a gente observa que existe um modus operandi da direita, que sempre que tem algum escândalo que envolve alguém, alguma figura importante da direita, sempre tem também um elemento que chega para fazer debate na sociedade que não tem a mínima importância. Isso já aconteceu quando a gente viu o caso de Nicolas Ferreira, que passeou e muito fazendo campanha para Bolsonaro no avião de voo caro. Ele fez uma marcha, né, de Minas Gerais até Brasília, e agora com toda essa implicação aí com o senador Ciro Nogueira, a direita achou, né, no final de semana um problema com a Anvisa, né, que a Anvisa indicou uma possível contaminação por bactéria em uns produtos da IP, que uma empresa que produz materiais de limpeza, que financiou pesadamente a campanha de Bolsonaro. E aí esses elementos da direita passaram a fazer uma campanha defendendo a IP, que me parece mais uma cortina de fumaça. E dentro disso, teve gente lavando frango, teve gente bebendo detergente, chupando o detergente, usando como uma mamadeira. Essa tática da direita, ela me parece antiga, né? E o que é que a gente tem a dizer sobre isso, desse comportamento da direita, quando a gente observa a direita reza para pneu, a direita bebe detergente? O que é que a gente pode dizer sobre essa insanidade coletiva que a gente vive no Brasil de hoje, professor? Como você falou, insanidade, irracionalidade. Você publicou aí na nossa página uma foto, né, do Charles Darwin falando de seleção natural, né? E o sujeito bebendo, né? Bebendo detergente. É uma coisa insana, completamente irracional. É a negação da inteligência, é a cegueira completa dessa gente, né? E essa gente que pode chegar ao governo do país, né? E essa podridão, essa irracionalidade, o que me deixa triste, né, é que isso estava tudo aí, isso estava nos esgotos do nosso país. E a gente não conhecia, né? Essa gente estava aí desde que foi derrotada, a gente derrubou a ditadura, essa gente estava aí, são os filhos dos defensores da ditadura que foram se reproduzindo, né? E gente que se acha melhor do que os outros, né? A população branca do sul do país, do sudeste, né? Que vota em Bolsonaro, uma vergonha, né? Felizmente, quem salvou o Brasil na última eleição, da ultradireita, foram os negros, o Nordeste brasileiro e as mulheres brasileiras, que de novo majoritariamente vão votar no Lula, infelizmente, né? Mas o que tem de mais podre, mais irracional, se alinha com a direita. É uma coisa, imagine, beber detergente, porque a IP financiou a campanha do Bolsonaro, né? Uma coisa doentia, literalmente doentia, Saulo.
Então, imagine, repita, essa gente no governo do país, no comando do país. Bom, é a negação da civilização, é a negação da inteligência, é a negação da humanidade, do nosso sentido mesmo de humanidade, do nosso sentido civilizatório, né? É o ódio destilado contra todo mundo. Esse dia eu vi o Flávio Bolsonaro dizendo que vai ganhar, vai aposentar o Lula e vai destruir a esquerda por muita década. Vai não. Muitos deles já disseram, o Trump ganhou nos Estados Unidos, né? E todo mundo dizia que o Trump ia ser a barbárie, ia expulsar os imigrantes, ia derrotar completamente os democratas, calar a boca de todo o setor crítico. Olha aí, Trump está com 70% de rejeição. A população brasileira pode até ser enganada pelas big techs, pela imprensa patronal, entendeu? Mesquinha, que esconde a verdade, vai eleger esse louco, né, que é o Flávio Bolsonaro. Mas a história, você, digamos, Saulo, é um cientista social, a roda da história gira para frente, digamos, e as farsas são sempre desmascaradas. É inevitável. Eu posso não ver. Essa gente pode até ganhar a eleição. Pode? O Flávio Bolsonaro pode ganhar a eleição? Pode. Nós vamos fazer tudo para não ganhar, porque é um retrocesso. Mas Milei ganhou na Argentina, Trump ganhou nos Estados Unidos, o Flávio Bolsonaro pode ganhar aqui. Mas vai ser um retrocesso. Por isso nós vamos chamar o voto em Lula para derrotar o Flávio Bolsonaro, para evitar esse retrocesso. Para evitar que a irracionalidade de um sujeito que bebe detergente contaminado com bactéria chega ao governo do país, porque é disso que se trata. Flávio Bolsonaro significa o pior que tem no país, o esgoto do país, tem a irracionalidade, o racismo, a intolerância, o ódio tem chegado. A direita é isso, a direita é ódio, a direita é intolerância, a direita, digamos, é a negação da democracia, da liberdade, a negação dos direitos sociais, né? Impedir o fim da escala 6x1, é a defesa da escravidão. Essa é a direita, isso é a direita no país, né? Nós vamos permitir que ela volte ao governo do país? Eu espero que não, que você que está nos escutando, converse com muita gente, não brigue, converse com seus amigos, com seus parentes, explique do que está em jogo, porque o Lula pode ter muitos defeitos, nós também temos muitas críticas ao Lula, mas o problema é que Flávio Bolsonaro e a direita radical são 1000 vezes pior. É o ódio, é a intolerância, é o corte de direitos sociais. Então, eu deixo aqui um chamado à reflexão de todos vocês. Professor, rapidinho para a gente concluir aqui, só colocar aqui 2 observações para o senhor comentar. Eu vi nas redes sociais uma piada, né, um meme, que ele é um pouco duro até, mas é interessante a gente refletir, que ele dizia que no sul brasileiro Lula perderia para qualquer um, fosse qualquer um dos Bolsonaros, Zema, Ronaldo Caiado, Hitler ou Mussolini. Isso me deixou bastante reflexivo, essa fala. E a segunda eu estava fazendo uma reflexão sobre essa questão do detergente, e aí me veio na cabeça que a direita brasileira, ela é capaz de se indignar com muita coisa. Ela só não é capaz de se indignar com as 700 mil mortes produzidas na Covid-19, após a postura, após a condução do presidente Jair Bolsonaro. E aí eu queria que o senhor comentasse isso para a gente caminhar aqui para o fim do nosso programa dessa semana. Saulo, é muito triste, né? Tem gente que se acha superior a um negro por ser branco. Isso é uma tolice. Todos nós somos iguais. O Homo sapiens, que é a nossa espécie, saiu da África. Todos nós saímos da África há 200 mil anos. A diferença da cor da pele, Saulo, se eu sou um pouco mais claro do que meu irmão, ou se um negro é mais escuro do que um europeu branco ou um chinês, é apenas a posição geográfica em relação ao Equador. Quem está mais perto do Equador foi ficando com a pele mais escura, quem foi ficando tá mais longe, né, do Equador, tem menos sol, foi clareando a pele. É uma diferença biológica mínima. Saulo, nós somos 98% do nosso DNA é igual do chimpanzés. Chimpanzés são nossos primos. São animais desse planeta do mesmo jeito. Essa diferença da cor de pele é uma tolice secundária. Se uma mulher negra, um homem negro se relacionar e casar com uma mulher branca, vai nascer filho.
Se uma mulher negra casar com um homem branco, vai nascer filho, significa que são todos da mesma espécie, igualmente inteligentes, igualmente capazes. E repito, todos nós somos, entre aspas, africanos. O Sapiens saiu da África há 200 mil anos, há apenas 200 mil anos, né? Então isso é uma tolice. Agora, é lamentável que gente branca, que se considera superior, tenha se demonstrado irracional, literalmente irracional. A direita conseguiu plantar e avançar com isso. Não existia no Brasil há 30 anos. A direita conseguiu, fez um trabalho de destruição das consciências, de destruição da nossa humanidade. Porque o plantio de ódio, hoje o sul do país está embebido de ódio contra Lula. Ódio, né? Ódio contra nordestino, ódio contra negro, contra imigrantes. Isso é lamentável, né? Muito lamentável. Agora, eu sou creio muito, Saulo, acredito muito que isso vai passar. O Hitler dominou a Alemanha, gerou empolgação com seu ódio, com seu racismo, né? E foi derrotado pelas tropas soviéticas, né? Isso vai ser derrotado. Se não for nessa eleição, eu acho que, mesmo que o Bolsonaro viesse a ganhar, em 2 anos ele se desgasta. As farsas não demoram para sempre, Saulo, né? Eu espero que a população, parece que, infelizmente, o ser humano só aprende com o sofrimento. Lamentavelmente, né? Porque a eleição de um Hitler, né, levou ao sofrimento do povo alemão. Aí o Japão ter se jogado na mão da ultradireita e invadido todo Pacífico na Segunda Guerra Mundial, custou uma derrota violenta. E aqui eu espero que a gente não tenha que passar por essa experiência, né, de eleger a direita para ter que aprender sofrendo. Então é isso que eu quero dizer. Eu lamento, né, que a população que se considera mais instruída, superior, está se demonstrando inferior. Tem que votar no louco, votar na ultradireita, né, no sul do país, né? Qualquer um que seja contra o Lula, eles elegeriam, até Hitler, né, até Mussolini. Lamentável, né, uma situação dessa, né? Então, eu só quero deixar aqui meus votos, né, de esperança, né, que o povo brasileiro reflita, pense, e que a gente faça uma campanha fortíssima de esclarecimento da população. Não deixe que a população vote errado, vote no ódio, vote na misoginia, no machismo, na violência, na defesa da intransigência, que a população não vote no corte de seus próprios direitos sociais. Porque é disso que se trata. A direita, repito, Saulo, a direita é ódio, a direita é intolerância, a direita é racismo, é machismo, é misoginia, a direita é corte de direitos sociais, a direita é contra a população trabalhadora, é contra a liberdade, contra a democracia, como eu já falei, né? Então, o jogo que está aqui entre nessa próxima eleição pode ser sintetizado em 2 palavras, entende? Civilização ou barbárie. Que é a direita. A direita significa a volta, o retrocesso, a barbárie civilizatória. É a negação da civilização. É disso que se trata. É isso aí, professor. E pareceu rápido, mas nosso programa hoje já voou o tempo que nós tínhamos para fazê-lo. Eu queria agradecer de todo o coração a todo mundo que está aí assistindo, comentando, compartilhando, dando sugestões de melhoria. Eu quero dizer que vocês fazem um trabalho muito importante, fazendo esse programa chegar cada vez mais longe. E aí eu quero pedir do fundo do meu coração para que vocês continuem aí nessa missão, fazendo nosso programa chegar mais longe, disputando mentes e corações. Professor, agora está contigo aí, abriu espaço aqui para a sua saudação final. Pessoal, é isso. Muito obrigado por acompanhar nosso programa. Por favor, divulgue. Por favor, digamos, comunique a seus amigos a existência do nosso programa, né? Nós não temos a grande audiência desses grandes canais, mas nosso programa tem um diferencial, ele é muito educativo, né? O lema do programa, o título já fala, a política além da superfície. O que isso quer dizer? Nós vamos fundo no debate, nós mergulhamos, né, para além do que parece, das aparências, nós vamos à essência do problema, da questão. Então, muito obrigado por sua audiência, por seu acompanhamento e, por favor, de coração, ajude a seus amigos, divulgue o programa para que eles se esclareçam também. Fazer um programa como esse é, antes de tudo, um ato revolucionário, professor. Enquanto a gente está aqui
Exatamente. Enquanto a gente está aqui discutindo e aprofundando assuntos importantes, o algoritmo das Big Techs está aí, mais preocupado em distribuir vídeo de político de extrema-direita dançando em cima do palanque. Então, a importância de, num ano como esse, inclusive, que é um ano de eleição, e aí lembrando, a eleição não resolve todos os nossos problemas, é verdade, mas defender um programa para a classe trabalhadora num momento de dificuldade como esse é algo também revolucionário. Eu queria agradecer a paciência de vocês, a atenção de vocês, dizer que semana que vem a gente está de volta. Um grande abraço, tchau!